Dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso. E é sempre bom lembrar que no Brasil nós temos leis que os protegem, leis muito importantes, né, gente? E a gente também é importante lembrar que no Brasil a nossa sociedade está envelhecendo mais rápido do que a gente imagina. Pode rodar o VT. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2015, mostra que o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de idosos vai duplicar em todo o planeta até o ano de 2050, ela quase triplicará no país. Por aqui, a porcentagem atual de 12,5% de idosos deve alcançar os 30% até a metade do século. Isso quer dizer que logo seremos considerados uma nação envelhecida. No Brasil, há mais de 15 anos, nascem menos crianças que o necessário para repor os pais. Ou seja, os casais estão tendo uma média de filhos inferior a 2. Enquanto isso, as pessoas estão vivendo por mais tempo. O resultado disso é um crescimento muito rápido na proporção de idosos no país. Diante dessa realidade, é importante estarmos atentos aos direitos dos idosos. É isso que vamos saber agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esse assunto com a doutora Adriana Viel, que é advogada e presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB de São Paulo. Bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Tudo jóia. Então, o Brasil tem um Estatuto do Idoso, estabelecido desde quando? Sim, é desde 2003, Tá. Né? Tá completando 13 anos, ele é recente. Apesar que, para o público, 13 anos é muito tempo. Para o meio jurídico, 13 anos, ele está ainda... Uma lei muito nova Isso. ainda. E a gente consegue ver o Estatuto do Idoso sendo colocado em prática no dia a dia? A gente pode dizer que, apesar de ser uma lei nova, a sociedade já abraçou? Tem muitos pontos. O Estatuto é excelente. É modelo, né? A lei é sempre modelo. É modelo, só que tem coisas que pegam e coisas que ainda não estão efetivamente em prática, né? Um dos pontos, fila, né? Banco, preferência, direito de preferência, né? Ao atendimento preferencial. Então, o banco, os idosos, eles são, sim, esclarecidos dos seus direitos. O que a gente percebe atualmente é a rede ainda. A rede de direitos, ela não está falando entre si. Então, esse é um aspecto que a nossa comissão da OAB pretende atuar. Tá. E uma questão também de conscientização da sociedade para com os direitos do idoso, em fazer com que todos não só saibam, mas como respeitem. Porque não adianta nada o estabelecimento comercial colocar X% das vagas para o idoso, se quando a gente vê a pessoa descendo do carro não tem nenhum idoso lá dentro, né? Então, eu acho que não só a questão legal da coisa tem que funcionar direitinho, mas uma coisinha que faz toda a diferença numa sociedade, que é o bom senso, né, doutora? Você tocou num ponto crucial. Nós estamos com um problema na educação. Né? Hoje, utilizando o metrô, um exemplo, só tem algumas vagas para o idoso. Sim. E as outras vagas não. Então, uma vaga o idoso estava ocupando, sentado, no assento. Alguns idosos em pé e jovens ocupando Sentados outros assentos. e fingindo que estão dormindo, muitas vezes. Dormindo, realmente, ou fingindo. Foi esse ponto que eu vi. Terrível, exatamente, né, isso. Isso é educação, É realmente, educação. que faz a diferença. E quando a gente parar para pensar nesses números que a gente acabou de ver nesse VT, que em 2050 a gente vai ter 30% da população considerada idosa, quer dizer, seremos nós. Como é que você gostaria de ser tratado quando você chegar lá? Então comece a partir de agora, já fazendo a sua parte e tratando as pessoas idosas com os seus direitos, fazendo valer. Quer dizer, isso já vai fazer a diferença no futuro, né? O problema nosso é estatística, né? O estado de São Paulo, nós somos quase 5 milhões de idosos. Dentro de 15 anos, estão prevendo para 10 milhões. Imagina, 10 milhões de idosos, né? Sem educação da população, de que vai valer a lei? Pois é. Pois é, a gente não está vendo melhorar, né? Então a gente consegue imaginar como é que vai estar lá na frente. Isso. Vamos para as perguntas da galera das ruas. Bastante gente quer fazer pergunta para você aqui. A primeira é do Augusto, vamos ver. Oi, meu nome é Augusto. Eu tenho uma pergunta. O idoso tem direito a acompanhante no momento da internação? Sim. Pergunta, por mais que o plano não contemple isso? Não é plano, né? Já está previsto acompanhamento. Só um médico que pode dizer se é desnecessário o acompanhamento. E interessante isso, porque essa exigência de ter um acompanhante
virou contra o idoso, porque nós temos muitos idosos que não tem quem tem disponibilidade de ficar no hospital dia e noite, e às vezes não tem ninguém. Então, esse é outro tópico para se preocupar. Quem está cuidando desse idoso? Né? A disponibilidade, mas ele tem sim direito, Por lei tem esse direito. Tem direito sim de ter o acompanhante, deve ter o E acompanhante. bata o pé, viu, gente? Porque isso faz a diferença, né? Vamos ver a pergunta do José Roberto agora. Bom dia, meu nome é José Roberto. Eu gostaria de saber se uma operadora de saúde, de plano de saúde, pode se recusar a vender um plano para o idoso. Boa pergunta. Não, ele não pode se recusar. Né? Que a gente tem conhecimento, às vezes, que dificulta. Então, procure o direito. Reclame na Agência Nacional de Saúde, né? A respeito de algum problema de ingressar no plano. Mas aí existe a lei que fala da questão da cobrança diferenciada para o idoso, né? Que eu acho que a gente entra nesse tema aqui também. Primeiro tem uma lei que diz que não pode discriminar o idoso cobrando a mais pelo serviço. Depois vem uma outra dizendo que isso não é considerado discriminação. E a gente não sabe para onde correr, né, doutora? Isso, o estatuto prevê, né, que não pode fazer esse diferencial para o idoso. Agora, algumas ações na justiça já estão dando outro entendimento a respeito disso. E o plano de saúde também já é um outro assunto que daria para a gente fazer horas aqui de discussões, porque o que nós estamos sabendo é mais ou menos 1 milhão de pessoas saíram dos planos de saúde, os planos de saúde estão ficando caríssimos, a respeito do problema de cobertura, né? Então, isso é polêmico, é caso a caso. Ele deverá procurar um advogado, um órgão para... Porque é fato que os planos para as pessoas acima de 60 anos já estão mais caros e estão aumentando gradativamente, né? Então, isso já acontece na prática. Agora, para saber se está tendo algum tipo de abuso, é importante você procurar os seus direitos, sem dúvida nenhuma. O reajuste abusivo... Aí sim, né? É para procurar os seus direitos, sem dúvida alguma. Vamos dar uma olhada na pergunta da Laís? Meu nome é Laís. Eu gostaria de saber se o idoso pode solicitar empréstimo em banco. E quais as regras? Tem regras específicas para a população idosa? Não, ele pode pleitear em qualquer agência bancária. Normal. Exatamente. O que ele tem é algumas vantagens, né? O crédito consignado e o limite que só pode comprometer o rendimento dele, da aposentadoria, até 30%. Tá. Só que isso tem um outro lado da moeda. Né? O cartão, o idoso, hoje em dia é tudo cartão com senha. Né? Geralmente ele, hoje em dia, às vezes é o provedor da família. Sim. Então, às vezes as pessoas próximas utilizam o cartão, gastam mais do que deve e deixam o idoso em situação de penúria, difícil, né? É então, esse é o risco, né? Controlar as contas. Tá certo. Mais uma pergunta para você, vamos ver, o Osni agora. Meu nome é Osni. Eu gostaria de saber se uma pessoa com mais de 65 anos pode solicitar financiamento para a compra da casa própria. Sim, é garantido pela lei do idoso, né? Tem um percentual que em todo empreendimento tem que deixar um certo número de unidades habitacionais para o idoso. Ah, é? Sim. Ah, bacana, bom saber também, tá? E sempre tem algumas novidades que a gente acaba aprendendo por aqui, né? A pergunta do Antônio para você agora, vamos ver. O meu nome é Antônio. O idoso pode pedir isenção no imposto de renda? Esse ponto foi discutido no nosso seminário de terça-feira, porque quem faz já imposto de renda para a pessoa idosa já percebe que tem um campo de isenção para rendimentos de proventos de aposentadoria. Tá. E também alguém que tem alguma doença, também tem alguns pontos específicos. Então, isso é detalhado, tem diverso caso a caso e deve procurar mesmo saber diretamente com o advogado, tributarista ou diretamente com o contador. Tá, nesse caso é sempre bom, sempre a gente procurar um advogado, porque mesmo não sendo idoso, a gente já fica muito confuso nesse momento, né? Sempre. Mudam muito as regras, né? Então é importante a gente saber. Mais uma pergunta para você, agora é o Aurélio. Me chamo Aurélio e eu queria saber em que caso o idoso ele pode ser isento de pagar o IPTU. Isso também está previsto no Estatuto? Não, essa previsão não há, mas precisa buscar em cada município, porque IPTU é municipal, certo? Por exemplo, no meu município existe uma isenção, desde que seja o único imóvel, que tenha uma certa metragem,
né? E seja idoso, obviamente. Então, é procurar nas respectivas câmaras municipais se tem alguma lei a respeito, ou então, né, procurar o seu vereador e pedir para fazer esse levantamento na cidade e conseguir obter esse desconto. Tá. Agora, essa isenção. Algumas das leis, né, que estão contempladas aí no Estatuto do Idoso são muito conhecidas, muito populares, né? As pessoas sabem, apesar de nem sempre respeitar, infelizmente, são muito populares. Agora, existe alguma lei que você pode citar para a gente aqui que o idoso tem direito e não é tão popularmente conhecida? Essa questão já Bom, o estatuto realmente ele é muito amplo, né? A gente deve ter acesso a ele. É procurar os Como seus que a gente direitos. consegue ter acesso? Bem, primeiro, procure o nosso site na OAB de São Paulo, www.oabsp.gov.br, org.br. Entre dentro da nossa comissão, acesse lá comissões, direito do advogado da pessoa idosa, tá? E lá vai estar nosso e-mail para contatos, certo? Se a pessoa e o idoso, né? Como que a gente pode amparar esse idoso numa situação de violência, algum problema? Primeiro, delegacia de polícia, Ministério Público e principalmente toda a cidade precisa de criar o Conselho Municipal do Idoso. No estado de São Paulo, ainda tem muitas cidades sem esse conselho. Então, esse é um movimento que a OAB vai, daqui para frente, começar a fixar para que todas as cidades do estado de São Paulo tenham esse Conselho do Idoso. Muito importante isso que você colocou. Agora, além de situações de violência, como essa que você citou, de procurar uma delegacia, se os direitos não estão sendo respeitados, como é que o idoso deve procurar os seus direitos? Aonde ele deve reclamar? Em primeiro lugar, né, se ele quer um tratamento diferenciado, primeiro procurar um advogado, né, para alertar. Isso é de praxe. Ou a Defensoria Pública, caso a renda dele tem um limite aí para uma hipossuficiência, né? O Ministério Público, como eu acabei de dizer, certo? E sempre frequentar esse Conselho Municipal do Idoso. Tá? Porque aí ele vai conviver com os próprios pares e buscar melhores recursos. Tá certo. Vou agradecer demais a presença da doutora Adriana Viel, que é advogada e presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB de São Paulo. Lembrando que aquilo tudo que a gente falou, né, nunca é demais a gente falar novamente, né? Vamos respeitar os direitos das pessoas de uma forma geral, do idoso mais ainda. Quando a gente desrespeita um direito adquirido por lei, principalmente, não deixa de ser uma covardia enorme, né? E uma falta de bom senso da sociedade, mesmo porque estamos envelhecendo, a taxa de natalidade está sendo muito menor cada vez mais, seremos um país de idosos cada vez maior daqui para frente, então vamos nos conscientizar de que isso tem que ser respeitado mesmo, né, doutora? E eu vou deixar também aqui um e-mail, caso você tenha alguma dúvida, né, sobre os direitos, né, que estão aí contemplados no Estatuto do Idoso, direitos.idosos@oabsp.org.br. Vou repetir. direitos.idosos@oabsp.org.br. Esse é o e-mail da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB de São Paulo. Obrigada, querida. Até a próxima, viu?